Aborto defendido pela Sociedade de Bioética, defendido, hein? E Centro de Estudos de Saúde não é sequer permitido para a eutanásia de animais. A indução de assistolia fetal em nascituros com mais de 22 semanas de gestação, vedada em março deste ano por uma resolução do Conselho Federal de Medicina, mas suspensa por determinação da Justiça Federal de Porto Alegre, ontem, tá? Quinta-feira, dia 18, é semelhante ao método utilizado na pena de morte nos Estados Unidos e a eutanásia de animais. A técnica consiste em injetar uma dose de cloreto de potássio no coração do bebê, levando-o à morte em cerca de 24 horas após o procedimento. No entanto, a Justiça Federal de Porto Alegre, ontem, em resposta a uma solicitação da Sociedade Brasileira de Bioética e do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, derrubou a resolução do CFM. De acordo com a juíza Paula Weber Rossito, a entidade não tem competência para restringir o aborto em casos de estupro e, por conseguinte, liberou o assassinato intrauterino em gestantes com 22 semanas ou mais. Bernardo, esse é um tema caro para você, não é? Bom, qualquer pessoa que tem 2 neurônios. Absolutamente. Ou seja, é claro que do ponto de vista do direito natural e da doutrina cristã, o aborto é inadmissível em qualquer situação. Certo. Por óbvio. E do ponto de vista, vamos dizer, dos princípios, a resolução do CFM já era deficitária, já era, por assim dizer, precária. Porque ela, por assim dizer, ainda permitia, de alguma maneira, a assistolia por cloreto de potássio antes das 22. Mas existe uma questão, não se faz, não se deve, não se pode, por uma impossibilidade prática, médica mesmo, fazer uma assistolia por meio de cloreto de potássio antes das 22 semanas. Por quê? Porque você não consegue, a criança é tão pequena que você não consegue atingir o coração dela com a injeção. Então, antes das 22 semanas, se faz curetagem, se faz uma sucção com um aspirador que é 20 vezes mais potente que o aspirador que está na sua casa, e coisas do tipo, ou picota a criança e extrai com forceps, então são as técnicas que se faz geralmente quando a criança é muito pequena. Agora, do ponto de vista vamos dizer, prático da luta política, essa resolução de algum modo era positiva, porque se só pode fazer depois das 22, né, você pelo menos cria alguma barreira e alguma, como é que se diz? Alguma limitação para o aborto de alguma maneira. Isso, de algum modo, é positivo. Agora, uma juíza federal ter o poder de regulamentar da noite para o dia uma instituição autônoma não me parece uma coisa legal. Porque, obviamente, isso aí é o vírus do ativismo judicial se espalhando por toda a sociedade. Ou seja, o STF não só regra sobre as cortes, enfim, sobre a jurisdição brasileira, mas ele também influencia moralmente os tribunais, né? E, assim, por assim dizer, energiza o ativismo judicial em cortes inferiores de terceira, segunda e primeira instância. Este caso é uma corte de segunda instância, correto? Se é tribunal federal, só pode ser segunda instância. Então, o que nós temos, portanto, qual vara, sabe dizer? Da senhora Rossito? Só sei que lá em Porto Alegre, tem livro sobre direito familiar e tal, parece que ela é muito entendida disto. Né? Ela poder regrar sobre uma resolução interna do Conselho Federal de Medicina, isso é inadmissível. Quem entende de medicina é quem? Se eu pegar um cloreto de potássio e injetar no coração de uma tartaruga, seja a idade qual for, pode ser no ovo, eu pego uma pena inafiançável. Agora, a criança eu posso aplicar o mesmo método, aliás, mais cruel do que os animais, né? E o mesmo método que é usado para matar pessoas nos Estados Unidos, que é o cloreto de potássio, em que você causa uma paralisia do coração por estresse. Então, assim, é inadmissível. Esta juíza tem que ser processada por abuso de autoridade. E por atentar, inclusive, contra a vida. Por que será que ela tem essa possibilidade de deliberar sobre isso? Então, porque ela é juíza federal. Entende-se que ela tem jurisdição federal, ou seja, que ela pode regrar sobre tudo. Porque o Conselho Federal é brasileiro, regra sobre o Brasil inteiro. Aí ela é juíza federal, portanto, pela lógica da cabecinha dela, ela pode regrar sobre tudo. Ou seja, ela é uma espécie de juizinha do STF, mas não é.
Tá alinhada, então. O juiz federal, ele vai regrar, a Corte do Tribunal Federal vai regrar sobre situações do Estado, da federação, mas não do país inteiro. Isso é igual aquela vez um juiz que suspendeu o Instagram, lembra? Foi um juiz também de segunda instância. Numa canetada ele suspendeu, acho que o WhatsApp, né? Suspendeu o WhatsApp um dia inteiro. Isso lá em 2014, 15, não lembro, faz bastante tempo. Eu lembro quando eu olhei o WhatsApp assim, travou. Aí começou a sair notícias por e-mail, as pessoas começaram a mandar por outros meios e aplicativos, e Instagram e tal. Foi uma juíza, não, aqui nós precisamos investigar, então para aqui só um minutinho, né? A comunicação do Brasil inteiro que a gente precisa aqui investigar. Né? Que é um assunto que o STF também vai regrar agora, né? Vai julgar. Ela deve estar puxando holofotes para si também, não é? Com essa atitude. A vaidade do judiciário precisa ser rapidamente estancada. Ah, não. O que eles mais querem agora é palco e microfone, não é? Mas quem tem palco e microfone tem que pagar o preço também, como diz o Alexandre de Moraes. Não quer ser criticado, não entre para a vida pública. Isso é assim desde que o mundo é mundo. Esta é a frase do Alexandre de Moraes.